Opa, e aí galera, voltei mais uma vez. Essa semana, tô ficando muito chique, né? Tô conseguindo gravar quase toda semana, nossa, nem acredito, tô batendo uma meta que eu nunca criei. Mas tô feliz que eu tô conseguindo fazer esses vídeos aí com mais frequência. Nossa, hoje tá um calor, gente. Eu tive até que mudar a posição da câmera, porque geralmente coloco o celular de costas, né, pra janela, não, melhor, do celular diferente pra janela, mas agora eu tive que colocar ele de costas porque tá um sol, um calor, eu não tô aguentando ficar nem de cabelo solto, e olha que meu cabelo é curto, né, e enfim, vamos lá. Esse vídeo é pra falar sobre um comentário que eu recebi no vídeo de impactos da BNCC que eu gravei faz um tempinho, um mês atrás. E, aliás, uns comentários muito legais naquele vídeo, assim, quer dizer, alguns até meio tristes, mas uma galera se identificando bastante com o que eu falei lá, e isso é meio que triste, viu, gente? Porque o que eu falei não foi muito legal. E é um impacto muito ruim que a gente tá vendo, né, acontecer dentro da nossa área, e eu acho que a gente precisava, sei lá, unirmos pra, enfim, pensar um pouco sobre isso. Aí uma menina, a Lara, né, Lara Rebeca, uma estudante, ela tá no último período de licenciatura em Física na Universidade de Brasília. Eu tô lendo aqui o comentário que ela fez, muito legal. Aí ela fala assim, a senhora... Ai, senhora... Agora eu me senti assim com 60 anos. A senhora participa de um grupo, de algum grupo de estudos? Não, Lara, eu não participo, mas eu achei que a gente podia pensar em formar um. O que você acha, hein? Vou deixar lá naquele community lá do YouTube para ver uma pergunta lá. O que vocês acham da gente criar um grupo de estudos sobre educação em física, né? Achei bem legal. Aí ela fala, seria possível gravar um vídeo falando sobre o Camilo Santana e Isolda Sela, que eu cito muito eles lá no vídeo, né? E eu falei, pô, legal, vou falar, mas assim, vou fazer um vídeo falando sobre o Pike, não tanto o Camilo Santana e a Isolda Sela, porque, na verdade, não conheço eles, eu conheço a figura pública deles, mas eu não conheço para falar sobre eles, né? Então, eu acho que falar sobre o PAIC, que é o programa, né, de alfabetização e idade certa, que foi implementado pela Isolda, né, pelo Cid Gomes na época, enfim, e a Isolda era a secretária da educação dele, eu acho que é melhor do que falar só deles, né? Enfim, então eu decidi fazer um vídeo para falar sobre isso, o que eu sei sobre esse programa, tá? Então, para falar do programa, eu vou dar uma contextualizada em um momento histórico de como eu comecei a estudar sobre esse programa, né? Eu tive acesso a isso, a esse material que eu comecei a buscar em 2018, quando eu decidi largar a carreira acadêmica e voltar para a sala de aula, né? Então, eu sou formada em Física, licenciatura, me formei em 2007, 2008, dei aula até desde o final, até mais ou menos um ano depois de formada, e aí eu resolvi largar para ir para fazer uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, enfim. E fui seguindo nessa carreira, consegui bolsa FAPESP, né, que aqui é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui em São Paulo, e aí é uma bolsa de dedicação exclusiva, eu tive que largar a sala de aula, né? Porque senão eu teria continuado de boa, viu, gente? E a minha pesquisa era mais na área de física atmosférica, era mais para o bacharelado. Eu sou formada em licenciatura, né? Na USP, esse curso ele é separado do bacharelado, você opta pela licenciatura no vestibular. Eu acho que algumas universidades, não sei se todas ainda são assim, eu sei que a Unicamp também é assim, mas enfim, lá é desse jeito. Só que aí no mestrado e no doutorado eu fui para a área vamos dizer assim, de pesquisa, mais voltada para física mesmo, porque não tinha muita área de pesquisa na licenciatura, assim, não tinha muita bolsa, né? E eu, enfim, não dava para trabalhar e pesquisar, e eu
resolvi que eu queria voltar a estudar física, eu tinha saudades de estudar física, e eu decidi voltar. Foi indo, fiz mestrado, fiz doutorado, no final do doutorado eu engravidei, né, a gente tá em 2010 eu comecei o doutorado, eu engravidei em 2014, e aí eu só fui terminar em 2015, né, um ano depois, já com muita dificuldade, viu, gente? Mas, assim, como eu já tinha, eu tive bolsa FAPESP, mestrado, doutorado, eu já estava engatilhada com um projeto de pós-doc, né, eu continuei na pesquisa, apesar de ser difícil, no meio do pós-doc eu engravidei de novo. E aí, gente, o que já era difícil ficou impossível, né, e eu entrei para as estatísticas de mulheres que abandonam carreira acadêmica depois que vira mãe, né, e aí em 2018, que já era o final do meu terceiro ano do pós-doc, eu já decidida a largar, enfim, depois que terminasse o projeto não ia pegar mais nenhuma outra bolsa, não ia continuar, já decidida a voltar para a sala de aula no ensino básico, né, eu comecei a mandar currículo, consegui uma escola muito legal, que é que eu dou aula até hoje, é uma escola boa, de elite, que paga bem, isso não é tão normal, né, assim, não é tão fácil, e aí em 2018 eu resolvi estudar, saber o que estava acontecendo com a educação na época, né, do ensino básico, porque eu já tinha aí pelo menos uns 10 anos longe do ensino básico e eu queria retomar esses estudos, né, entender o que estava acontecendo naquele cenário. E 2018 a gente estava numa candidatura, né, numas eleições, e tinha um pré-candidato, o pré-candidato na época, o Ciro, ele falava muito da educação no Ceará, porque o programa de educação, e não sei se vocês acompanharam essa época de eleições, né, em 2018, então eu ficava assim, será que isso é mesmo? Será que isso é verdade? Será que que ele tá falando faz sentido? Então eu comecei a pesquisar a partir de uma fala do Ciro Gomes na época de eleições, em 2018, tá? E aí eu entrei em contato com esse programa que eu fiquei assim, encantada, gente. Eu achava, eu falei assim, nossa, cara, agora eles estão finalmente olhando para o ensino básico, com preocupação, com afinco. Porque, assim, é um programa, gente, que ele começa a partir de um estudo, de um levantamento da situação, né, das crianças, alfabetização infantil, a gente tá falando, né, segunda série. Aqui eu abri a página porque são muitos dados que eles apresentam, eu não conseguiria decorar, né, e eu vou colocar o link desse documento, é o documento da SEDUC lá no Ceará, que eles escreveram isso em 2010. O programa foi implementado em 2007, o estudo aconteceu em 2004, né, e aí nesse estudo que eles fizeram meio que para diagnosticar como é que estava a educação, a alfabetização de crianças no estado do Ceará, eles constataram, a partir desse estudo, que 8.000 foram feitas, né, uma prova avaliativa em 8.000 crianças da segunda série, que seria hoje o terceiro ano. Lembra que a gente está em 2004 e ainda não tinha mudado, né? Em 48 municípios do estado, e aí, ó, gente, 39% das crianças, dos alunos, não leram o texto. Então, era o texto que eles tinham que ler e interpretar, né, compreender. Não sei, eles não mostram como é que era a avaliação, mas enfim, os resultados foram esses. 39% não leram. 15% leram muito mal, soletrando e sem compreensão. 31% leram com dificuldade e compreenderam parcialmente. Olha isso, gente. E apenas 15%, 8.000 crianças, 15% leram e compreenderam o texto. Olha que trágico, né? E assim, numa boa, eu acho, tem pra mim que isso daí representa muito o que tá hoje no Brasil de um modo geral, tá?
Isso foi em 2004. Aí, o que acontece? Em 2007, o Cid Gomes lança uma chapa, né, lança para eleição de governador, prometendo mudar esse cenário, né? E aí ele ganha e ele tem como secretária a Isolda Sela. E aí eles começam a fazer esse PAEC para tentar alterar esse cenário que foi apresentado nesse estudo em 2004. E esse projeto é implementado em 2007, tá? Gente, os dados que seguem é impressionante. Lembrando que esse documento é de 2010, tá? Então são 3 anos de implementação. Em 3 anos, eles atingiram um aumento do número de... um desempenho do Estado em leitura cresceu de 118,9 para 162,6, sendo que o máximo é 200, né? 200 pontos. Então você tinha aí 118,9 e você sobe para 162,6 em 3 anos. 3 anos de implementação desse programa. E aí você vai olhar o programa, você pensa que é um programa super sofisticado, que custou bilhões para o cofre público. Não, gente, não foi assim. É um programa muito bem estruturado, muito bem pensado. A Isolda Sela, ela é da área, ela é psicóloga, professora universitária, especializada em educação infantil. Então, assim, ela é uma mulher que você vê que houve uma dedicação. Isso aqui foi feito em parceria com a Unicef. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande para que isso desse certo, entendeu? Não foi uma coisa paliativa, não foi um projeto que se pensou para resolver o problema ali na hora e aumentar os dados e acabou. Não, gente. É muito... Ao mesmo tempo que é muito bonito ver esses resultados, também eu fico pensando, né? A frase de Darcy Ribeiro dá só o impacto daquela frase de Darcy Ribeiro, quando ele fala que a crise da educação no Brasil não é uma crise, né? É um projeto. É isso. Porque, cara, eles tentaram recuperar um estado, né? Aumentar os níveis de escolarização de um estado e eles conseguiram com planejamento, com constância, enfim, vontade política. Não foi um projeto de bilhões, gente. Não é assim um projeto que demandou um custo muito grande, né? Ele tem uns eixos que eles mostram, né? Como se fossem áreas em que eles atuavam. Então não era só, por exemplo, na formação do professor, não. Eles atuavam desde a gestão do Estado com os municípios, que na verdade isso é um projeto do Estado para alfabetização infantil. Então a gente lembra que a alfabetização infantil ela é uma responsabilidade do município, né? Não é do Estado, mas o Estado atua conjunto aos municípios para esse projeto. Então, por exemplo, de primeira, não foram todos os municípios do Ceará que adotaram esse projeto, né? Ele mostra que foi crescendo o número até que no final, acho que de 2010, a grande maioria dos estados, ou se não todos, mais de 100 e poucos estados já tinham implementado esse projeto no município, tá? Dos estados não. 180 e poucos municípios já tinham incorporado esse programa. Como a educação infantil é uma responsabilidade do município, o Estado não pode impor esse tipo de programa, né? Então, gente, é muito bonito. E esse programa, ele não parou aqui, tá? Isso foram 3 anos desse PAEC. Hoje o programa já mudou de nome, já é mais PAEC, porque ele
se ampliou, ele foi para o ensino fundamental 2, agora ele é aplicado não só no ensino fundamental 1, não só nesses primeiros anos, mas no ensino fundamental 2 também, então ele vai até o 9º ano. E eu já vi textos que mostram a continuidade dele para o ensino médio, tá? Hoje, quem é governador no Ceará já não é mais a Isolda. Aí o que aconteceu? Cid Gomes ganha as eleições, coloca a Isolda Sela como secretária de Educação. Eles trabalham por 8 anos, porque o Cid ele tem uma reeleição aí nesse processo, né? E o Camilo Santana, ele entra como sucessor, que agora até então eu não entendi por que esse Camilo Santana era um secretário ali também, do Cid Gomes, mas eu acho que por questões políticas ele acabou que foi indicado para a eleição. Ele coloca, Camilo Santana coloca a Isolda Sela como vice da sua chapa, né? Não sei por que ela não foi a governadora, enfim, mas, né? Questões de patriarcado aí nessa vida. Ai, gente, quem é Camilo Santana na fila do pão, né? Vamos combinar. Porque a mulher que era secretária de Educação, ela que ficou lá os 8 anos do governo do Cid para implementar o programa. E aí, enfim, quem vira... ela vira vice na chapa do Camilo Santana. Enfim, né? Forças políticas aí. Mas ele traz ela como um vice nessa chapa e ele também consegue uma reeleição, tá? Camilo Santana e Isolda Sela se reelegem. Então ela fica, gente, na verdade, aí 16 anos, né? Porque são os 8 anos como secretária e depois mais 8 anos como vice-governadora. E depois o Camilo Santana ele sai para se candidatar, ele acho que é Senado, se não me engano, e aí ela entra como governadora no último ano lá do 2º mandato deles, né, da chapa deles. Enfim, e é essa mulher que hoje é a secretária executiva da Educação, e isso me dá um pouco de esperança, né, de achar que, quem sabe, a gente vai ter aí alguma reforma, enfim... não sei até que ponto forças vão deixar que isso aconteça, porque a gente sabe que não é só uma questão de querer, afinal de contas, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, se não tem vontade política, e quando a gente fala vontade política não é de uma pessoa, né? Mas é de toda uma estrutura social que envolve isso, né? Você tem o governo, você tem as elites, você tem, enfim, empresários, o mercado, tudo isso precisa estar com vontade, né, de que isso aconteça. Os resultados que eles têm hoje, que o Ceará tem hoje, com os alunos do ensino fundamental, gente, é equivalente aos resultados. Por exemplo, um aluno de uma escola pública no interior de uma cidadezinha do Ceará, ele tem uma compreensão, um raciocínio lógico, porque ele tem, vamos dizer assim, um resultado educacional tal qual ou melhor que um aluno de escola particular do estado de São Paulo. Chupar essa manga, tá? São Paulo. Então é isso, gente. Nossa, esse vídeo tá com mais de 18 minutos. Ó, beijo. Vou deixar todo o material aqui pra vocês e vamos pensar sobre essas questões, tá? Beijo.